Eu posso acender aqui? Por favor. Senão não vou enxergar. Fui. Preciso de água urgente. Queridos, vou me esforçar aqui para a gente pregar junto, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Nós estamos aqui diante de um contexto que Abraão, aos 75 anos de idade, recebeu um comando da parte de Deus, onde ele tinha que sair da terra de Harã e ir para uma terra que Deus não havia lhe mostrado, ir para uma terra que Deus apenas estava dizendo, sai. Era exatamente uma conversa de extrema confiança e dependência de Deus para com Abraão e de Abraão para com Deus. E interessante que nessa conversa a gente percebe que Deus dá um comando para Abraão e diz assim: Abraão, você vai sair da tua terra, você vai sair da tua parentela, você vai sair da casa dos teus pais, e entenda, você vai para o lugar que eu te mostrarei. Então veja, o comando que Deus dá para Abraão tem o quê? Regras. Diga, com Deus existem regras. Só que Abraão, ele quando sai, ele obedece como que tipo, vamos ver, partido. Como é que poderíamos dizer? Pela metade. Às vezes a gente não faz isso, né? Às vezes a gente obedece pela metade, somente filho. Às vezes eu dou alguns comandos para Caleb, e é impressionante como para vir para o culto eu tenho que dar vários comandos, onde na verdade eu já dei um. Eu digo, Caleb, vá para o banheiro tomar banho. Ele vai. E eu chego lá só para fazer o que ele não sabe fazer. Aí eu digo, agora saia, se enxugue e vai colocar a cueca. Ele sai, se enxuga e fica nu. Aí depois eu digo, bote a cueca. Aí ele coloca a cueca. Depois que ele coloca a cueca, eu faço, vista agora a calça, coloca a camisa, meio sapato. Aí ele coloca a calça. Aí depois eu digo, cadê a camisa? Então até completar tudo que eu já tinha pedido a ele, é todo um processo. Ou seja, ele é metade. Às vezes a gente é assim. A gente sabe nós sabemos que devemos uma obediência por completo. Às vezes Deus designa algo para nós e nós obedecemos pela metade. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Obedecer pela metade traz alguns prejuízos. Isso é muito sério. Quando Abraão saiu de Harã, ele levou com ele Ló, o seu sobrinho. Quando a gente vai para o capítulo 13, versículo 14 de Gênesis, a gente vai ver que diz o seguinte: então, depois que Ló foi embora, ou seja,
Depois que Ló, no processo do chamado de Abraão, no processo de uma promessa feita a Abraão, depois de ele passar um tempo com Abraão, depois de muito tempo, o que acontece? Ló vai embora. Quando Ló vai embora, a promessa se cumpre na vida de Abraão. A gente já começa a perceber que muitas coisas na nossa vida não acontecem porque a gente obedece pela... E quando essa obediência ela se completa na nossa vida, é quando o milagre chega. Ou seja, existe um milagre que está a caminho para mim e para você. Ele só não chegou porque nós obedecemos a Deus pela metade. Mas quando nós passamos a obedecer por completo, algo extraordinário acontece. E quando a gente vai ver Gênesis capítulo 12, capítulo 13, versículo 14, é exatamente isso que acontece. Então, depois que Ló foi embora, acontece o quê? O Senhor falou a Abraão: Abraão, vamos ter a segunda conversa? Ergue os teus olhos e observa o lugar que tu estás. É como se Deus estivesse falando assim: você já está aqui um tempo, mas agora eu quero que você observe o lugar que você está. Eu mandei você sair da tua terra, você saiu. Eu mandei você sair da tua parentela, da casa dos teus pais, você saiu. Porém, você levou consigo o seu sobrinho. Era para vocês só. Mas tudo bem, porque aquilo que Deus te promete, está prometido, porque Deus não é menino. Quando Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Agora, a única pessoa que pode tardar e atrasar essa promessa na sua vida é você mesmo. E aí, o que Deus faz? Agora, Abraão, lembra da promessa que eu te fiz lá atrás? Agora eu quero que tu olhe para o ocidente, para o oriente, eu quero que tu olhe para o norte, eu quero que tu olhe para o oriente, o ocidente e o sul. Observa as 4 partes dessa terra que tu estás. E eu imagino Abraão olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o outro. E sim, Senhor, estou vendo. Estou vendo a terra. Eu estou no lugar que o Senhor mandou eu vir. Eu já cheguei no lugar que o Senhor mandou eu chegar. Aí o que Deus faz? Pronto, você observou? Toda essa terra que você está vendo, Abraão, tudo isso que você está vendo, eu vou te dar. Tudo isso será teu. E não só será teu, como a tua descendência vai herdar. Então, tudo que eu estou te dando, toda essa terra, pai de uma grande nação, eu vou dar a ti e vou dar também aos teus descendentes. Só que não é por algum prazo, é para sempre. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão. Essa promessa se estendeu à sua descendência. E essa promessa, ela foi eterna. Deus fez uma aliança na promessa dele com Abraão. Queridos, eu estava pensando e eu estava fazendo uma análise sobre algumas promessas que Deus tinha me feito. E eu estava lembrando a Deus, aquela promessa que o Senhor me fez no ano tal, através de um pregador, através de um missionário, através de um pastor, eu comecei lembrando. Inclusive, até aqui mesmo, nesse altar, pregadores que vieram e liberaram a palavra de promessa. E eu fui conversar com Deus. E quando eu fui conversar com Deus, querido, não é assim feito a gente estar aqui na igreja. Porque aqui na igreja, quando a gente ora, ninguém escuta a nossa oração, só Deus. Quando a gente ora, a gente já ora assim com aquele modelo: ó Pai amado, eu te amo, não é assim? Deus querido, Deus bondoso. A gente começa a elogiar a Deus. Mas a realidade é que quando aquela palavra do entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto, e em secreto teu pai vai te ouvir. Quando a gente tem essa entrada no secreto do nosso quarto, a gente não entra com palavras bonitas. Normalmente, quando a gente está quebrada, a gente entra o quê? Chorando. Normalmente, quando a gente está quebrada, a gente entra
às vezes até sem palavras, já entra com choro. Eu lembro uma vez que eu estava no meu quarto, tendo o meu momento exatamente da minha oração com o Pai em secreto, e eu estava na lona, eu estava quebrada, eu estava um bagaço. E para minha infelicidade, infelizmente, eu recebi uma visita nesse dia, e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque a pessoa ela teve acesso àquele dia que eu estava quebrada na presença de Deus. E uma pessoa que tem acesso a você, quando você está quebrado, quando você está um bagaço, quando você está uma cana esmagada na presença de Deus, quando uma pessoa tem acesso a você nessa situação, ela não vai entender, porque ela nunca passou pelo que você está passando. É quando Deus está te amassando, é quando Deus está te quebrando. É quando Deus está abrindo aquela ferida em você, a qual somente Ele vai poder ligar essa ferida. Por isso que é importante entrar no nosso, mas infelizmente nesse dia, meu marido não sabia, e quando ele abriu o quarto, se deparou eu ali quebrada, uma cana amassada nas mãos do Senhor. E o que acontece? Por esses dias eu fiz isso. E aí, quando eu comecei, lembrando a Deus as promessas sobre a vida dessa igreja, lembrando as promessas sobre a vida desse ministério, sobre a vida das famílias desse ministério, e o Senhor começou a falar algumas coisas para mim. Filha, esse ministério vai crescer. Eu disse, amém, Jesus, glória a Deus. Filha, esse ministério é um ministério de paternidade. É um ministério materno, que filhos chegam sangrando, filhos chegam com traumas, filhos chegam machucados com seus pais, com suas mães. E ali no meio do meu povo, eu vou levantando mães espirituais. Eu vou levantando uma diaconisa, eu vou levantando uma pastora, eu vou levantando uma irmã, líder de célula, eu vou levantando entre elas umas às outras, para serem mães, para serem pais de oração. E eu disse, amém, glória a Deus, isso foi trazendo esperança para o meu coração. Aí o Senhor disse, mas existe algo dentro de você que você precisa botar para fora, você precisa expulsar. E eu disse, epa, porque quando Deus começa a esmagar, espremer, é meio desconfortável, porque mudança gera desconforto. E esse tema nasceu porque meu marido voltou à rotina dele ontem, à faculdade, e isso gerou um desconforto para mim. Ou seja, nossa rotina mudou. Então gerou um desconforto. E aí eu disse, meu Deus, a mudança gera desconforto. E aí quando o Senhor começou a falar comigo, Ele começou a falar comigo que tinha algo que eu precisava expulsar. Sabe quando você pensa que tem algo resolvido na sua vida, que tem algo resolvido no seu coração, que tem algo resolvido na sua família, que tem algo resolvido na sua conduta moral, que tem algo, está tudo redondinho, e quando menos espera, o Senhor vai e puxa e aperta o teu carnegão e diz assim, não está resolvido. Tem coisa aí que precisa ser expulso. Não é assim? Deus faz isso conosco. E se Deus faz isso conosco, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Louve ao Senhor. Porque Ele está espremendo você. Porque o estado que você está, o que você está guardando, não cabe na estatura que Deus quer te elevar. Não cabe no teu cumprimento. Não cabe. Sabe aquela coisa, você, há um tempo atrás, calçava número 34 quando era infantil, mas você cresceu, agora você calça no mínimo 35. Ou 34, pastora, né? Cresceu. Não adianta colocar um sapato 32, 33. Não vai entrar. Por quê? Porque vai ser de acordo com a tua estatura, vai ser de acordo com o teu crescimento. E quando Deus vem para espremer, queridos, dói. Porque mudança gera desconforto. E deixa eu dizer uma coisa. A mudança, ela só gera desconforto para quem está pronto e quer passar pela mudança.
Se você se recusa a passar pela mudança, você não vai ter desconforto nenhum. Você vai estar num bem conforto, num bem bom. E foi isso que aconteceu. Abraão saiu do seu conforto, Abraão saiu do seu lugar. E a gente aprende que a primeira coisa que nós aprendemos é que, no meio dessa situação, é que mudança exige obediência. Mudança exige obediência. Não dá para fazer de qualquer jeito. Você já imaginou? Nós estamos falando aqui que mudança gera desconforto. Eu tenho certeza que o Senhor já está falando ao seu coração algumas coisas que você precisa mudar. Você está disposto a passar por algumas mudanças? Se você estiver disposto, você já vai sair daqui hoje desse culto bem desconfortável. Você já vai sair desse culto hoje com alguns desconfortos. Você não vai saindo dizendo glória a Deus e aleluia. E talvez você saia querendo até bater em mim. E se você quiser sair batendo em mim, significa que eu consegui transmitir o que Deus quer para a sua vida. Porque existem milagres que vão acontecer na nossa vida por meio do desconforto da mudança. E o desconforto da mudança vai trazer para mim e para você a primeira proposta, chamada obediência. Abraão, ele quando recebeu a ordem de Deus, Deus deu uma ordem para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão obedeceu em parte. Sabe o que aconteceu? Abraão, o seu sobrinho, Ló. Ou seja, quando nós obedecemos em parte, carregamos. Deixa eu pegar, eu acho que o outro melhor, né, pastor? Primeira verdade. Mudança exige obediência. Mas quando nós obedecemos pela metade, carregamos conosco confusão. Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão saiu da sua parentela, saiu da terra de seu pai, saiu de Harã, mas ele levou o seu sobrinho Ló. Não era para ter levado. E aí, quando você obedece pela metade, você carrega consigo uma promessa, você obedece pela metade, mas no meio dessa obediência, no meio da sua caminhada cristã, você carrega consigo confusão. Diga comigo, se eu obedeço pela metade, eu carrego confusão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele carregou consigo o seu sobrinho Ló, o resultado é que Ló tinha pastores de suas ovelhas. Abraão tinha o pastor de suas ovelhas, ou seja, Abraão era um homem de posses. Ló também passou a ser um homem de posses. Ló tinha ovelhas, Abraão tinha ovelhas. E quem tem ovelhas precisa de quê? Dos pastores, para conduzir, dos pastores para cuidar. Mas os pastores são donos das ovelhas? Não. Quem era o dono das ovelhas? Abraão e Ló. Perceba comigo, Abraão causou um problema sério por causa da meia obediência dele. Olhe, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, você faça por completo. Não faça pela metade. Aí o que acontece? O pastor de Ló, das ovelhas de Ló, começou a ter problema com o pastor das ovelhas de Abraão. O que Abraão está carregando? Problema. Confusão. Sabe o que significa? Eu quero dizer uma coisa para você. Os pastores das ovelhas de Abraão e Ló viviam brigando. E isso é um resultado terrível. Sabe o que significa? Crente que briga por coisas, crente que briga por pessoas, crentes que briga por situações, ou até mesmo líderes ou pastores que brigam por causa de ovelhas. Isso significa que está
arengando, brigando por aquilo que não lhes pertence. Você já viu pessoas sair de um ministério brigando, arengando, cortando laços de comunhão, porque achava que era dono do ministério? O ministério é de Deus. Ele olha para mim, olha para você e faz assim: Graça, eu vou plantar você no meu ministério. Eu tenho um ministério aqui de diaconia, Graça. Eu vou botar você para ser uma diaconisa. Esse ministério é seu ou é de Deus? É de Deus. Aí Deus olha para você e faz assim: Catarine, eu tenho um ministério na mídia. Eu vou plantar você no meu ministério para que você leve a salvação, as boas novas, o evangelho, por meio de mensagens fotográficas ou vídeos. Esse ministério é seu ou é de Deus? É de Deus. Aí o que acontece? Graça sai da diaconia. Por quê? De repente Deus olha para o coração de Graça e faz: perdi você para o ministério. Você se apaixonou pelo ministério. Você acha que ele é seu. Aí Deus faz assim: eu não vou perder você, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um chamado na sua vida. Aí Deus vai e tira a farda de Graça. Aí diz: Graça, eu vou te relocar. Tu agora, Graça, vai fazer, sabe o quê? Tu vai ficar no departamento de criança. Aí Graça faz: não é o meu chamado. Não é o meu ministério. Aí Deus faz assim: ainda não entendeu. Ainda não entendeu. O ministério é meu e eu planto você aonde eu preciso de você. Aonde eu quero que você seja útil com seus dons e talentos. Aí sabe o que acontece? Graça começa a brigar por aquilo que não é dela. Começa a arengar, começa a causar confusão, começa a provocar disse-me-disse, começa a provocar contenda, começa a provocar tumulto. Ou seja, confusão. Muitas vezes nós estamos fazendo o que Deus quer pela metade, quando Deus quer que nós fazemos. Quando a gente faz o que Deus quer pela metade, carregamos conosco confusão. Isso é muito sério. As ovelhas eram de Ló, as ovelhas eram de Abraão, mas os pastores, eles brigavam porque eles se achavam dono. Eles achavam que as ovelhas lhes pertenciam. Mas nós precisamos entender que toda mudança gera o quê? E toda mudança, por gerar desconforto, ela exige o quê? Obediência. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus, ao Espírito Santo. E a obediência a Deus e ao Espírito Santo é na nossa conduta moral, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar. Sabe aquilo que você faz que ninguém está vendo? Deus está vendo você. Sabe aquilo que você comenta que ninguém está vendo? Deus está vendo você. Pelo amor de Deus, tira uma foto bonita aí, vai. Vai, vem para aqui para frente. Vai. Tá bonito? Ficou bom? Ó, se não ficar eu te pego, mídia. Então, veja só. Ló, ele saiu da vida de Abraão. Vai ter coisas, gente, que você vai perder para que o plano de Deus se cumpra na tua vida. Entenda, Deus um dia fez uma promessa a você. E quando Deus fez a promessa a você, você obedeceu pela metade. E você saiu carregando com você coisas ou pessoas. E quando você saiu carregando com você coisas ou pessoas, você carregou confusão. E quando você carregou confusão, a promessa não se cumpriu, não. A promessa ficou lá amarrada, mas ela está lá. A promessa está guardada. Você está pensando que Deus esquece o que Ele promete a você? Ele não esquece, não.
está guardada. Mas obedeça. E obedecer gera o quê? Meu Deus, está tão desconfortável essa pregação, né? Que nem vocês estão conseguindo falar. Eu sei, gente, está doendo em mim, porque eu estou passando por esse processo. Está desconfortável. Porque quando Deus falou para mim, expulsa o que está aí dentro, eu disse, tá bom, Senhor, tá bom. Aí teve uma situação, a gente se despediu de uma família querida, que no meio do caminho houve alguns desencontros de opiniões, alguns desencontros de pensamentos de criança, de meninice. Eu cometi meus erros, a irmã também. Aí o Espírito Santo fez assim: expulsa o orgulho que está no seu coração. Aí eu não sou orgulhosa. Mentira, eu sou. Eu queria me convencer de que eu não era orgulhosa. Eu disse, mas Senhor, está resolvido. Há um tempo atrás eu pedi perdão. Ele disse, expulsa o orgulho que está no teu coração. Porque você está reivindicando as promessas que eu te fiz. Mas eu só cumpro promessa na vida de pessoas que estão alinhadas com os céus. Não é de qualquer jeito, não. Aí eu disse, tá bom. Aí no meio da situação eu pedi para que a pessoa fosse lá em casa. E eu muito constrangida, muito com vergonha. Olha, não tem coisa pior para um orgulhoso, uma orgulhosa, ter que pedir perdão 2 vezes. E principalmente quando na sua cabeça você acha que já fez tudo o que tinha que falar. E na minha cabeça eu disse, não, lá atrás eu resolvi, já pedi perdão, já está resolvido. Eu disse, tem coisa aí que precisa ser expulsa. E aí eu pedi perdão. Pedi perdão e disse, por favor, me perdoe. Você poderia me perdoar, por favor? A pessoa fez, não, pastora, está resolvido. Não tem por que pedir perdão. Eu também lhe peço perdão. E ali teve um momento de libertação. E eu disse, vai, seja livre, seja plena. Vai na bênção. E foi, eu acredito que livre e plena, e eu fiquei livre e plena. Tem coisas que a gente pensa que está resolvido, né? E não está. E eu quero dizer para você que Deus é um Deus de surpresa. Cada dia Ele vai mostrando umas surpresinhas desconfortáveis para a gente. E essas surpresinhas desconfortáveis é para gerar mudança, para que o milagre chegue na nossa vida. E a segunda coisa que eu quero falar para você é que, além de mudança exigir obediência, mudança exige transformação de mentalidade. Você pode dizer comigo, mudança exige transformação de mentalidade. Queridos, não adianta eu dizer, eu preciso ir para a academia, se eu não decidir mudar a minha mentalidade. Eu vou ficar apenas com a consciência de que eu preciso ir para a academia. Não adianta eu dizer, eu preciso me alimentar saudável e eu estou agarrada com um pedaço de torta. Se tiver na cantina, guarda um pedaço para mim. Não adianta, porque nós estamos vivendo apenas com a consciência, mas nós não estamos com a nossa mentalidade transformada. E quando a gente vai ver Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa... Não dá para você viver o dia hoje e amanhã ter a mentalidade que você teve hoje. Quer ver? Se eu perguntar aqui a alguém, dizer assim,
Quem é o que hoje pensou em se divorciar? Não responde, em nome de Jesus. Graças a Deus, nessa igreja, ninguém pensa nisso. Às vezes a gente pensa de jogar na escada abaixo. É mentira, estou brincando. Né? Mas quem aqui já pensou e diz assim, rapaz, eu vou botar um fim nesse relacionamento. Olha, eu vou desistir de tudo, vou chutar o pau da barraca. Né? Eu sei que no culto tem mais mulher, mas homem pensa assim também, viu? De vez em quando meu marido solta umas para mim, que eu faço sangue de Cristo em poder. Sai dele, entra o Espírito Santo e sai o Espírito do diabo. Porque, olha, é uma confusão. Porque família é projeto de Deus. Ele vai atacar quem? A nossa família. Ele vai atacar o meu coração, o teu coração, ele vai atacar a tua mente. E aí, deixa eu lhe dizer, Romanos 12, 2 vai dizer assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, a mudança exige uma transformação de mentalidade. Não sei se você lembra, mas José do Egito teve uma história. José do Egito teve uma história de dor, de abandono, de solidão, de escassez, saudade do pai. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Quem aqui tem uns irmãos bons igual o de José? Não levanta a mão não, viu? Levanta a mão não. Os irmãos de José foram necessários na vida dele. Então os teus irmãos são necessários na tua vida. Deus usou os irmãos de José para ele chegar no propósito dele. Então Deus usa teus irmãos, tuas irmãs para chegar no teu propósito. Amém? Agora muda de mentalidade, transforma essa mentalidade, porque mudança exige transformação de mentalidade. Você só vai enxergar isso quando você mudar a sua mentalidade. Quando você vê teu irmão e tua irmã, você vai dizer assim, isso é um... Eu ia dizer, mas Mike Caleb disse que isso é palavrão. Não é, gente. Bexiga é uma bola de festa, sim ou não? Mas Caleb disse que bexiga é palavrão, então eu não posso chamar. Porque a Bíblia diz que os mais fracos, né, a gente precisa respeitar. E ele é fraco, então eu não posso. Mas como ele não está aqui, eu estou dizendo, aqueles irmãos ruins que só bexiga. Entende? Você vai olhar para os seus irmãos e dizer assim, você é necessário na minha vida. Você me trai, você me calunia, você me difama, você me afasta da minha família, você provoca desconforto, é porque você está me empurrando para o meu propósito. É assim que funciona. E José tem toda essa história de dor, de sofrimento, mas veja o que é que José faz. José passa por uma transformação de mentalidade. A primeira coisa que acontece na vida de José é que quando ele chega onde ele chegou, ele recebeu o primeiro filho. E quando ele recebeu o primeiro filho dele, ele disse, epa, eu preciso me preparar para esse filho que está chegando. Eu não posso receber esse filho de qualquer jeito. A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. É como se José estivesse dizendo assim, eu vou ser pai, eu estou recebendo um milagre, e o meu milagre eu não posso receber de qualquer jeito. Semana passada, Luana disse assim, cuide do seu milagre. José, ele fez exatamente isso. Ele cuidou, ele se preparou e ele mudou a mentalidade dele. Então, quando José, ele recebe a notícia de que vai ser pai, José disse assim, epa, o primeiro nome do meu filho eu não vou pensar duas vezes. O meu filho se chamará Manassés. É um segredo. José, ele tem um histórico de dor, José, ele tem um histórico de sofrimento, mas José, ele passou pelo caminho da transformação da mente. Ele disse assim, eu preciso trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Transformação de mentalidade. É como se José estivesse dizendo assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, dando comandos para a mente dele. É como se José estivesse dizendo assim, o Senhor dos exércitos
fará transformação na minha mente. O Senhor dos Exércitos disse: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Isaías capítulo 14, 24. É como se José estivesse pegando esse versículo e dizendo assim: eu vou falar o que Deus falou ao meu respeito. Como eu pensei, assim será. Como eu determinei, assim sucederá. Ou seja, eu vou ter que ter uma mentalidade diferente para o milagre que Deus está liberando para a minha vida. Queridos, eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês. Eu não sei se o Espírito Santo está revelando para vocês o que Ele tem para a minha vida e para a vida de vocês. Mas eu espero em nome de Jesus que Ele traga compreensão e clareza da revelação da sua palavra. E José, ele estava dizendo em outras palavras, olha, em Provérbios 23, 7, quando diz: porque como imagina sua alma, assim ela é. O que ele estava dizendo assim? Aquilo que minha alma imaginar, vai ser. O que eu pensar, vai ser. O que Deus pensou ao meu respeito, será. O que Deus determinou ao meu respeito, sucederá. Mas você percebe que no dia a dia prevalece o que você pensa e o que eu penso? Você percebe? Às vezes o marido sai para trabalhar. Aí eu faço assim: Jonathan já fez isso de novo. Quando ele chegar, ele vai ver. Eu vou deixar aqui, para quando ele chegar, ele pegar e botar no lugar. Eu já acordo maquinando brigar, gente. Que mulher problemática. É só eu? Pelo amor de Deus, só eu? Levanta a mão para eu não me sentir só, gente. Amém, meu Deus. Orem pelo pastor de vocês. Mas eu acho que vocês têm que orar mais por mim, para Deus, assim, ajudar ele com relação a mim. Aí o que acontece? Aí a minha mente passa o dia todinho, varre a casa toda, varre a casa toda. Vou deixar aqui, quando ele chegar, ele vai guardar, para ele aprender. Gente. Aí o Espírito Santo faz assim: olha, assim como você pensar, será. Assim como Deus determinou a teu respeito, sucederá, mas você tem que obedecer a palavra. Aí a palavra de Deus fala o que a respeito da mulher sábia? Que ela edifica, ela não. Quem destrói é a tola. Mas quem acorda é a tola. Aí a sábia, ela tem que ser construída o dia todo. É igual um relógio que precisa, aquele relógio velho, que você precisa dar corda até ele funcionar. Aí nós é que decidimos se vamos terminar o nosso dia ou sendo a mulher sábia ou sendo a mulher tola. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes. Gente, isso é fácil? Se for fácil para você, me diga o segredo, porque eu preciso. Né? Então, olha só. Às vezes aquelas mensagens, né? Que ele manda assim: filha, isso. Aí eu respiro fundo, aí grava aquele áudio. Aí o Espírito Santo faz assim: você decide obedecer ou você decide obedecer pela metade. Se eu obedeço pela metade, o que é que eu vou trazer para minha família? Confusão, gente. Misericórdia, eu preciso me livrar desse espírito de confusão. Pelo amor de Deus. O negócio é sério. Quando a tola prevalece, olha, só Jesus na causa. Ele tem que me ungir, botar o óleo na minha cabeça e dizer: sai em nome de Jesus. É confusão. Se o pastor de vocês estivesse aqui, ele disse: Espírito Santo, usa ela para ela mesma. Usa, Senhor, ela para ela mesma. Por quê? Porque gente, a gente obedece, a gente é inclinado a obedecer pela metade. E quando a gente obedece pela metade, a gente carrega conosco confusão. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele obedeceu pela metade, ele carregou confusão. Os pastores brigando pelas ovelhas. Imagina a falta de sossego de Abraão, um homem mais experiente, maduro, tendo que lidar com os pastores.
achando que estava sendo dono daquilo que não lhes pertencia. Aí o que acontece? A forma como pensamos, imaginamos em nosso coração, isso molda, isso determina a nossa natureza e as nossas ações. O que você pensa, a forma como você pensa, a forma como você imagina, é isso que vai determinar as suas ações. Se você botar no coração que você está certo e que você não precisa pedir perdão, isso vai determinar a sua ação. Você será uma mulher orgulhosa, um homem orgulhoso para a vida toda. Mas, Senhor, já pedi perdão, ok. Mas eu não quero tratar o teu lado de pedir perdão ou liberar perdão. Eu quero trabalhar o teu orgulho. É bronca, queridos. Conversar com Deus não é coisa mole, não. Conversar com Deus é... Tem hora que você faz assim, ok. Então, veja só, a forma como você pensa, diga, a forma como eu penso e o que eu imagino no meu coração vai moldar a minha natureza e a minha ação. Vai determinar. Não tem para onde correr. Sabe aquela coisa assim? Deixa eu dar um exemplo meu. Eu estou gordinha, estou acima do peso, gosto demais de um doce, um salgado. Então eu tenho dificuldade de fechar a boca. Eu não gosto de fazer dieta, não gosto de academia, não gosto de caminhar. Já percebeu que eu não gosto de saúde, né? Mas eu quero ter saúde. Aí você vê. Aí tá eu. Aí a pastora Gisele, pastor, sua camisa vai ser que tamanho para o batismo? Aí Jonathan foi e falou, pastora, pega uma GG para mim e uma M para Elisângela. Gente, só meu marido me enxerga magra. Ele é muito bonzinho. Aí ela disse, pastor. Aí a pastora Gisele fez, pastor, com todo respeito, mas não seria melhor uma G, não, para a pastora? Para ela se sentir confortável, para ela se sentir bem. Aí ele disse, então tá, pegue uma G. Aí veja, pense, do jeito que você pensa, é aquilo que molda suas ações e determina seu estilo de vida, sim ou não? Aí, ok. A minha camisa chegou tamanho G. Aí eu vesti. Aí eu disse, amor, não sei porquê, mas eu acho que uma M ficaria melhor em mim. Então veja que não é só meu marido que me enxerga magra, eu também me enxergo magra. Eu acho que o problema é do espelho que me engana todo dia. Né? Então, veja que confusão. Aí meu marido fez, eu falei para a pastora Gisele. Gente, nem ele disse assim, não, a G ficou melhor. Ele disse, eu falei para a pastora Gisele que era M. Mas ela disse que era uma G, aí veio o G. Eu disse, então tá bom. Veja, aí chega uma menina, levanta aí, Duda, por favor. Gente, M, chega Duda, com o tamanho M da camisa do batismo. Aí o Espírito Santo fez assim, por que você está achando que você tem esse corpo? Você está de pegadinha comigo. Aonde você se convenceu que você tem esse corpo, minha filha? Eu disse, não, meu corpo é G. Tá certa, amor. Amor, ela tá certa, a pastora Gisele tá certa. Então, dessa história, a única que enxerga bem é a pastora Gisele. Porque nem eu e nem meu marido enxerga que eu sou magra. Entende? Então, aquilo que você pensa determina a sua maneira de agir. Se você pensa que usa um M, você vai usar uma roupa apertada achando que usa um M. E o seu corpo está dizendo assim, eu quero respirar. Eu quero respirar. E você vai estar andando, não, mas eu sou M. E o seu corpo está dizendo assim, eu sou G. Só você não enxerga. Então, porque você pensa na sua mente que você acha que é o M. Então, ou seja, José fez isso, querido. José, quando recebeu o seu filho, ele disse assim, olha, eu preciso ter uma mudança de mentalidade a partir desse filho que eu estou recebendo. E José, ele colocou o nome do primeiro filho dele de Manassés. Você sabe o que significa Manassés?
Manassés significa Deus me fez esquecer dos dias ruins da minha vida. É como se José estivesse dizendo assim: eu vou precisar olhar para o meu filho e eu vou dizer, Manassés. É como se eu estivesse dizendo assim: vem cá, Deus me fez esquecer os dias ruins da minha vida. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus me fez esquecer os dias ruins da minha vida. Vai tomar banho. Oh, Deus me fez esquecer os dias ruins da minha vida. Vai para a escola. A mudança de mentalidade de José precisava se materializar no nome do seu primeiro filho. O que é que precisa se materializar na sua vida para que você viva um novo de Deus? Deixa eu lhe dizer, o velho precisa se mover para o novo chegar. Quando ele recebe Manassés, ele diz, olha, o nome dessa criança é Manassés. O nome dessa criança é Deus me fez esquecer os dias ruins da minha vida. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, Deus me fez esquecer a mágoa que eu tinha com meus irmãos. Deus me fez esquecer do trauma quando eu fui vendido. Deus me fez esquecer do trauma quando eu fui jogado no poço. Deus me fez esquecer do trauma quando eu fui abandonado. Deus me fez esquecer da dor de ser vendido. Deus me fez esquecer do sofrimento. Deus me fez esquecer da dor, da solidão, da saudade que eu tinha do meu pai, quando os meus irmãos me venderam e me lançaram para longe dos meus pais. José estava dizendo assim, eu estou deixando tudo isso para trás. José estava movendo o velho para que o novo chegasse na vida dele. Ei, para o novo chegar na sua vida, você vai precisar mover o velho. Porque já está pronto, já está liberado. E eu digo isso para você baseado na palavra. Porque quando aconteceu de Manassés chegar na vida de José, queridos, algo extraordinário aconteceu. José já tinha vivido muitas experiências. José já tinha passado por tantas coisas. Mas José, ele entendeu uma coisa. Olha, esse filho é como um sinal de uma mudança na minha mentalidade. Tem coisas que Deus vai liberar na sua vida para ser um sinal de mudança de mentalidade. Ferida não é doce para você lamber. Mágoa não é doce para você lamber. Para de lamber as feridas. Para de lamber teu passado. Para de lamber tuas crises. Porque o novo de Deus, ele está para chegar na sua vida e realizar o extraordinário. Mas você precisa entender uma coisa. Quando José recebe seu filho, ele entende que seu filho Manassés é um sinal da mudança de mentalidade para a vida dele. Era para José reconhecer que a transformação da mente dele era necessária. A transformação da mente dele se fazia necessária, ao ponto dele dizer, Deus me fez esquecer das coisas ruins da minha vida. E quando José internaliza essa mentalidade, quando José materializa essa mentalidade, quando ele bota para fora esse pensamento, quando ele internaliza esse pensamento, Deus dá o segundo filho para José. E quando José recebe isso, o seu segundo filho, ele chega e diz assim, olha, o nome do meu filho agora não vai ser outro a não ser Benjamim, Efraim. O nome do meu segundo filho será Efraim. Sabe o que significa Efraim? Significa agora eu posso frutificar. José estava dizendo assim, eu passei por tudo que eu passei. Eu vivi tudo que eu tinha que viver. Eu esqueci das dores da minha vida. Agora chegou a hora de frutificar.
Ele estava olhando para Efraim, dizendo assim: olha, essa criança será Efraim. Efraim. Agora eu posso ser frutífero. Sabe o que significa? Para o Efraim chegar na minha e na tua vida, primeiro vai chegar o Manassés. Para você frutificar, primeiro você vai precisar esquecer das coisas ruins da sua vida. E talvez alguns de vocês vão precisar sair daqui e pedir perdão a alguém. Pastora, mas eu já pedi. Então vai para o quarto e diz: Deus, revela meu coração para mim. Talvez alguns de vocês vão precisar sair desse ambiente e resolver questões mal resolvidas. Talvez alguns de vocês vão precisar largar o que não é seu. Talvez alguns de vocês vão precisar entender e ter a mentalidade de que quando Deus dá um chamado a você, dá uma ordem a você, é você. Ah, Deus me chamou para evangelizar. Aí você quer toda a igreja evangelizando com você. Deus chamou você. Vá. Deus me deu um ministério de visitação a hospitais. Vá. Não fique xingando o seu irmão, porque seu irmão não está indo com você, não. Deus chamou você, porque tem coisas que Deus quer esticar em você. Tem coisas que Deus quer contar com você. Tem coisa que Deus quer liberar para você. Efraim só foi liberado para a vida de José depois que José recebeu o Manassés. Tem coisas que você precisa esquecer. Tem coisas que você precisa abandonar. Tem coisas que você precisa largar. É como se José estivesse dizendo assim: olha, eu decidi pensar em ser liberto. Eu decidi pensar em ser curado. Eu decidi pensar em ser transformado. Porque uma vez que você é curado, transformado, liberto, você está apto para frutificar naquilo que Deus te chamou. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu bairro, no seu trabalho. Seja a área que você esteja. Mas eu quero dizer a você, o novo está chegando. O Efraim já está vindo. Mas você precisa declarar o Manassés na sua vida. Não adianta você querer pular processos. Não adianta você querer pular ou burlar o que Deus tem para a sua vida. O milagre vai acontecer. O milagre já está a caminho, o socorro já está a caminho. Porque Efraim, ele só pode chegar depois que Manassés já tiver instalado. Eu quero dizer para você, você só vai poder dizer assim: agora eu posso frutificar, quando você disser: eu esqueço de todas as coisas que foi ruim na minha vida. Deus me fez esquecer. Queridos, quer prosperar, quer frutificar? Nova mentalidade. José precisou passar por essa mentalidade. Você precisa ter coragem para pedir a Deus. Você precisa ter coragem para pedir a Deus uma nova mentalidade. Você precisa ter coragem de promover algumas mudanças na sua vida. Você precisa ter coragem de determinar no seu coração para mudar algumas coisas dentro de você. Você precisa ter coragem de soltar aquilo que não é seu. Porque senão você vai estar carregando confusão. Sabe quando o crente se acha dono de alguma coisa? E ele não é dono de nada. Nesse modelo Família na Graça não, mas no modelo que era antes, da denominação que era antes Família na Graça.
Eu comia maturidade, comia meninice. Nossa, quando uma ovelha dizia assim, olha pastor, eu vou visitar tal igreja. Aí eu já ficava assim, que absurdo. Tem igreja não, é? Eu me sentia dona das ovelhas. Ao ponto das ovelhas nem se sentir livre para visitar uma igreja. Eu não dei a vida pelas ovelhas. Não tenho coragem de dar minha vida por nenhuma. Nunca darei. E ainda me sentia dona. Quando eu rompi, eu vi que isso foi libertador para mim e para a igreja. Porque Cristo nos fez livres. E hoje, quando uma ovelha diz assim, pastor, eu vou para tal congresso em tal igreja, eu digo, vai, aprende. Pega ferramentas, traz para cá. Vai com 2V, amém? Vai e volta. Frutifica aqui também. E quando a ovelha chega cheia de ideias. Ó, pastora, teve isso, teve aquilo, teve aquilo. Começa a plantar nesse ministério. Esse ministério começa a ser abençoado. Olha o quanto uma religiosidade, uma meninice, impede da gente experimentar o novo. Então, deixa eu dizer uma coisa. O velho precisa se mover para o novo chegar. Efraim já está chegando. Tira os ídolos do teu coração. Tira a mágoa, tira a cobiça. Tira teu coração daquilo que não te pertence. O que tanto você tem desejado? O que tanto você tem pedido? Será que o que você deseja, será o que você pede não é apenas uma carência? Porque se fosse uma necessidade, Deus te daria. Entenda, tem coisas que a gente pede a Deus que é carência nossa. E tem coisas que Deus nos dá porque é uma necessidade nossa. E Ele nos dá porque Ele é um bom Pai. Então aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz gemer, se isso está lhe afastando de Deus, para de gemer e para de chorar por isso hoje. Porque Deus não quer perder teu coração para aquilo que tanto você deseja. O Manassés precisa ser vivido. O Manassés precisa ser vivido. Você precisa declarar a nova mentalidade. Deus me fez esquecer das coisas ruins do passado. Agora eu posso frutificar. Porque a intenção de Deus é que você seja livre, é que você seja liberto, é que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Deus vai fazer você esquecer das coisas ruins. Porque Efraim já está vindo. Agora você vai ser frutífero. Porque Efraim já está chegando. Sabe o que significa isso? Você viverá as promessas de Deus. Você viverá e contemplará Deus fazer na sua vida tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Mas entenda, para que você fique com um pouquinho mais de raiva de mim. Só um pouquinho. Mudança gera. Você vai sair hoje dizendo mudança gera desconforto, mudança gera desconforto. Você vai chegar em casa, seu marido está com cara desse tamanho. Aí você vai dizer, agora eu vou botar uma cara maior do que a dele. Aí você vai dizer, mudança gera desconforto. Aí você vai sorrir para ele. Aí no seu trabalho você vai ter problema com o chefe, com a chefe. Aí você vai lembrar, mudança gera desconforto. Para que eu fui naquele culto, meu Deus? Mudança gera desconforto. Não era para eu ter ido nesse culto. Aí o chefe vai botar para torar em você. E você vai ser agradável.
você vai ser uma bênção, porque Deus disse para Abraão, tá vendo essa terra, Abraão, eu vou te dar. Olha para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Eu vou te dar. A tua descendência vai herdar essa promessa. E você abençoará muitas famílias na face da terra. Sabe o que significa? Ele disse, ser tu uma bênção. Você viverá as promessas do Senhor no seu trabalho, sendo você uma bênção na vida de todos aqueles, porque o Senhor disse, agora eu vou te dar. Que venhamos pedir ao Senhor, com fé, a mentalidade de José, a mudança de mentalidade, e que venhamos ser homens e mulheres corajosos o suficiente para passar pelo desconforto da mudança, em obediência a Deus e com a mentalidade transformada. Amém? Porque Efraim já está chegando. O seu milagre já está a caminho. Ou seja, José estava dizendo, agora sim eu posso frutificar. Vai ter coisas que Deus vai revelar para você e você vai dizer, agora sim eu posso frutificar. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero